Olá pessoal, estamos no ar com você com o Dinheiro de hoje, o seu programa sobre investimentos aqui nessa parceria entre a Com Dinheiro e a BBC News, para trazer para vocês principais mentes do mercado que faz o mercado financeiro brasileiro acontecer, um bate-papo leve, mas sempre com o intuito de tornar você um investidor melhor a cada dia, conversando com gestores, participantes de mercado, empreendedores, pessoas que têm novos insights, novas perspectivas para compor a sua evolução como investidor. Então, trazendo essas provocações, essas perguntas diferentes, outros ângulos para olhar cada perspectiva de investimento e, por que não, cada setor. E para o bate-papo de hoje, nós temos aqui a participação de Ana Neves, que é fundadora da To-B2B. Então, é uma empresa de luxo que originalmente começou olhando para o mercado B2B, mas que hoje tem aqui a função de clarear um pouco sobre como é o momento do luxo, tanto para perspectivas de mercado, quanto para você que é investidor e aloca, tem no seu portfólio algumas das marcas das quais nós vamos conversar aqui hoje. Ana, prazer recebê-la aqui no Você com Dinheiro de hoje. Prazer é meu, Felipe. Obrigada pelo convite. Eu queria começar olhando um pouco para o momento, porque a gente teve, durante a pandemia, quase um movimento hedonista global de aproveitar determinados momentos. Ao passo que, então, o fato de as pessoas estarem em casa incentivou que, quando as porteiras do mundo voltaram a ser liberadas, elas queriam experimentar experiências, e aí você vai para viagens, etc., que são experiências, digamos, vivenciadas, olhando muito para serviço. Isso poderia indicar que o olhar para bens seria reduzido. Mas nesse mesmo momento, a gente viu uma valorização de alguns itens de luxo, desde bolsas, relógios e assim por diante. Indicando que não foi exatamente esse o canal, não foi dali que veio o dinheiro, na verdade foi mais dinheiro para lá. Você que está perto desse mercado e vendo essa evolução, como tem sido a evolução da percepção do uso de luxo nos últimos anos? Bom, o mercado de luxo foi ressignificado, que a gente chama, antes da pandemia e pós-pandemia. O mercado de luxo sempre foi um mercado onde as pessoas iam ao ponto de venda, né? Desfrutavam daquela experiência do que é comprar o luxo. E com a pandemia elas não podiam mais, né, vivenciar isso no ponto de venda ou ir até a loja, né, para experimentar isso. Então a gente teve uma junção desses dois fatores, o que possibilitou com que as marcas e as grandes empresas tivessem que investir em experiências para trazer esse consumidor de volta para os pontos de venda pós-pandemia, abriu frentes para novas experiências, conectando o B2B muito próximo para oferecer para esses clientes finais experiências que vão além dos bens de consumo, além dos produtos. Como foi trazer essa provocação? Então, ainda olhando para esse momento que agora a gente pode dizer que é passado, mas a gente aprendeu novas coisas, novas formas de complementar essa experiência. E eu queria, então, aproveitar para compartilhar aqui com a gente o que foram essas novas formas, o que a gente trouxe de experiências diferentes que extrapolam a ida física na loja. Bom, vamos lá. Eu vou citar até um exemplo que aconteceu comigo na semana passada. Eu estive numa joalheria porque eu fui levar um relógio para consertar. Eu não ia nem fazer aquisição de novos produtos, eu ia apenas consertar meu relógio. Eu cheguei na loja e o processo de conserto era um processo até demorado, porque existia uma série de burocracias a serem preenchidas pelo atendente. Ao entrar na loja, eu fui conduzida até uma área, né, confortável para sentar, um café já foi servido, uma água com gás já foi servida. Enquanto a pessoa preenchia essa papelada, me fazendo perguntas, já vinha uma pessoa que olhou as joias que eu estava utilizando e já trouxe uma bandeja com joias muito próximas das joias que eu usava, ou mesmo estilo. Ou seja,
Essa experiência é identificar, conhecer esse consumidor na ponta, identificar qual é o estilo dele, qual é o gosto dele, reduzir talvez esse processo de compra no sentido de entender melhor o que ele busca, oferecer um ambiente confortável. Durante todo esse processo, a conversa, né, e o atendente muito preparado para conversar com esse público, experiências adicionais de depois levar o meu relógio até em casa, né, são confortos e conveniências que o luxo hoje, ou o consumidor, espera que o luxo ofereça. Complementando esse ponto, a gente tem a própria expansão de mercado de luxo. A gente, Louis Vuitton Moet Heuer, que foi por muito tempo a empresa mais valiosa na Europa, agora tem a Novo Nordisk que tomou a posição, mas é uma empresa não só valiosa em si, mas deixou o Bernard Arnault também muito bem, né? Ela teve um crescimento importante nas vendas nos últimos anos. O que tem levado ao aumento de consumo de bens de luxo recentemente? E eu queria confirmar, você que está olhando esse mercado aqui de Brasil, se a gente tem paralelos aqui locais, se o mercado brasileiro de luxo também vem crescendo, ou essa é uma tendência mais Europa e Ásia? Não, eu vejo o seguinte, primeiro, se a gente parar para pensar no número de brasileiros milionários, esse número só cresce. Então, quando você tem um pessoal de alta renda em maior número, normalmente tem-se também um maior consumo. Esse é o primeiro fator. O segundo fator que eu vejo você tem dois tipos de consumidor. Você tem o consumidor frequente de luxo, que é aquele que sempre compra, aquilo já faz parte da rotina dele, e você tem uma inserção muito grande do consumidor aspiracional, que é um consumidor com um poder aquisitivo menor do que o frequente, mas que ele, com a pandemia, com a informação vinda dos canais digitais, por exemplo, ele passa a aspirar, a desejar produtos de luxo. Então ele tem mais dificuldade para fazer aquela aquisição, a ter acesso a esse tipo de produto, mas ele está comprando mais. Para você ter uma ideia, no mercado americano, a gente não tem esse número no Brasil, mas no mercado americano, o mercado aspiracional responde por 27% do consumo de luxo nos Estados Unidos. É um número muito alto. Agora, é um público que está mais suscetível à inflação, à alta de taxa de juros, ele vai ter um consumo mais reduzido em situações mais críticas econômicas. Mas se a gente junta o aumento de pessoas com poder aquisitivo para ter isso e ainda a soma do público aspiracional, você tem um volume de vendas consequentemente maior. Acho que outro aspecto importante específico no Brasil, o mercado brasileiro recebeu muitas marcas nos últimos 10 anos. O mercado brasileiro despontou, e aí pelos anos de ouro econômicos, mas despontou com uma economia muito forte e um mercado a ser explorado que era antes muito concentrado na Europa e na Ásia e nos Estados Unidos. Então são novos mercados que essas marcas também estão explorando, também estão trazendo suas novidades e uma facilitação também da entrada desses produtos no Brasil. Porque aí a gente tem taxação, tem imposto, tem uma série de outras coisas, mas consequentemente esse acesso, esse conhecimento a novas marcas, um entendimento de que há produtos inclusive disponíveis no Brasil, porque antes também eram só adquiridos quando as pessoas viajavam, agora não, elas adquirem no Brasil. Seja pela facilitação de pagamento, seja porque não necessariamente a pandemia trouxe algumas restrições de viagem que depois foram derrubados, mas o público aspiracional não, ele faz a aquisição no Brasil. Então tudo isso corrobora para que você tenha um aumento e uma aceleração do crescimento desse mercado. Para você ter uma ideia, esse mercado deve crescer agora nos próximos anos a uma taxa de 6%. Mas a gente tem segmentos que atingem 15% de crescimento, como o mercado de joias, por exemplo. O mercado de carros de luxo, se a minha cifra está correta, também é 15%, 25% no mercado de imóveis de luxo, ou seja, são taxas de crescimento muito mais aceleradas do que muitos outros mercados. A gente tem você comentou do aspiracional.
gente tem algumas distinções também na própria percepção e segmentação do que é o luxo. A gente estava comentando antes aqui nos bastidores sobre o luxo discreto, quiet luxury. E como isso muda também a dinâmica desse mercado, porque quando você tem, por exemplo, uma marca presente e evidente, o aspiracional surge ali para segmentos em que o acesso a esse tipo de recurso não é tão comum. Mas quando a gente tem esse luxo discreto, essa própria dinâmica das faixas de mercado, então marcas submarcas que estão focadas mais nessa venda aspiracional, elas mudam de posição, esse jogo muda um pouco. Como é que tem sido essa transformação do perfil de luxo? Eu vejo de duas formas, né? A primeira forma é as marcas que trabalham muito bem o aspiracional e o frequente, elas sentem, eu acho que um pouco mais as variações econômicas e sentem um pouco mais o mercado. Por outro lado, elas ficam mais democratizadas dentro do mercado. E, geralmente elas trabalham com produtos de entrada. Então, elas têm produtos para o público frequente e têm os produtos para os aspiracionais. No caso das marcas que trabalham predominantemente produtos para os frequentes, no geral, se você olhar a taxa de crescimento delas, inclusive as ações, elas crescem e são mais valorizadas do que as que trabalham os dois públicos. Então, a gente teve agora o impacto da China, do mercado chinês, por exemplo. Se você olhar os números, as empresas mais afetadas foram as empresas que tinham mais produtos para o público aspiracional. Então, você pega uma Hermès da vida, ela não foi tão afetada quanto uma Louis Vuitton. Então, esse é um detalhe importante. Então, elas tentam mesclar para que tenha um impacto menor dentro, né, e que tenha um público maior a ser atingido, mas elas trabalham muito bem isso na segmentação de produtos e serviços voltados para os dois públicos. Estamos batendo esse papo com a Ana Neves, fundadora da To-B2B, falando sobre o mercado de luxo, falando sobre as próprias tendências desse mercado, tanto a evolução como produtos, mas também as tendências de crescimento, quais são os espaços para crescimento e como isso naturalmente impacta o resultado dessas companhias para você que é eventualmente investidor de alguma delas, investidor em bolsa. Agora nós vamos para um breve intervalo. Daqui a pouquinho estamos de volta com o segundo bloco do Você com Dinheiro de hoje. Olá pessoal, estamos de volta aqui para o segundo bloco do Você com Dinheiro de hoje, batendo papo com a Ana Neves, que é sócia fundadora da To-B2B, falando sobre mercado de luxo, sobre as tendências desse mercado, a própria expansão, onde estão os pontos de crescimento aí as linhas de receita, mas também acho que é interessante puxar um pouco do que é o próprio processo de venda de luxo, né? A venda de bens de luxo, elas têm características diferentes. O próprio comentou sobre a sensibilidade a alguns indicadores macroeconômicos. Dificilmente uma restrição macroeconômica afeta o hábito de consumo de bens de luxo. Como diferente a distribuição de bens de luxo. E acho que a gente tem aqui, depois eu até queria explorar um pouco sobre esses outros produtos de luxo que geralmente não estão no radar, que a gente geralmente pensa os bens de luxo como bens não duráveis, que na verdade são muito duráveis, mas bens não duráveis no sentido que a gente pensa um acessório, uma joia, uma bolsa, mas especialmente aqui no Brasil, a gente tem visto um crescimento interessantíssimo de bens de luxo no segmento duráveis. Então, justamente, carros, apartamentos. Como muda, por exemplo, vender um imóvel de luxo em relação ao processo de venda de um imóvel, digamos, regular? Muda bastante, né? Primeiro que o consumidor de luxo, ele tem
ele vai valorizar a exclusividade, ele vai valorizar o conforto, a conveniência, e ele vai valorizar principalmente a experiência desse processo. E eu acho que, por exemplo, quando a gente vê apartamento, né, quando vê um carro, a questão da experiência ela vai, na minha visão, pesar muito mais. Então, quando você tem a empresa, né, uma Ferrari, oferecendo a personalização desse carro, oferecendo desde do banco do carro até itens muito detalhados do carro, onde o consumidor pode escolher e pode customizar aquele carro do jeito que ele quer, isso é uma grande experiência. Porque só o fato dele estar ali, ver as opções e escolher, é realmente uma experiência que ele não vai esquecer nunca. Então eu vejo que essa questão da personalização, isso também se reflete quando a gente fala, por exemplo, de imóveis, é justamente o modelo que as empresas estão empacotando a forma de compra. Então, o processo, a experiência, onde ele compra, como ele compra, que opções ele tem de escolha, etc. Mas também como ele, vamos dizer assim, a diversidade de opções que ele pode escolher para deixar aquele produto, né, seja ele um imóvel ou um carro, exatamente do jeito que ele sempre sonhou. Acho que tem essa conotação. Como é a comunicação disso? Porque aqui a gente está falando do próprio processo de compra. Sim. Mas antes o consumidor precisa chegar lá. Como é esse processo de atingir o público certo, com um produto certo, considerando um segmento de luxo que é, por definição, mais nichado? As pessoas... É diferente de fazer uma comunicação de massa, em que eu vou spray aquele assunto. Eu tenho que chegar de maneira muito mais assertiva. Como é esse processo de comunicação? Ele é muito segmentado. Então, geralmente, as empresas buscam onde essas pessoas estão concentradas, seja para ter uma eficiência de investimento de comunicação, seja para ter a melhor adesão e conversão. Mas esses segmentos hoje, eles se concentram em outras comunidades que tenham concentrações desse público-alvo de alta renda. Então, por exemplo, o radar é um desses segmentos. O radar, você é uma comunidade de mulheres que tem um poder aquisitivo mais alto, que consultam e recebem informações de outras pessoas, e as empresas também têm a oportunidade de divulgar os seus produtos e os seus serviços. Esse é um nicho. Mas você tem outros nichos. Então, o próprio Shopping Iguatemi também promove, por exemplo, muitas iniciativas como essa, canais de comunicação especializados, né? Aí eu falo de mídia, eu falo digital, especializados nesse tipo de público, seja para que haja uma iniciativa como uma collab, por exemplo, né, onde você traga esse público, mas geralmente são convites mais exclusivos. Então, eventos são organizados utilizando essa base, né, de clientes que se enquadram dentro desse público-alvo para conhecerem esses produtos de luxo, ou conhecerem melhor o que é essa experiência que está sendo promovida por trás desse produto de luxo. O próprio começo do processo de consumo é diferente. Você não há uma busca por necessidade. Você não tem o gatilho da... se a gente vai fazer uma compra pontual, eu preciso comprar determinado produto, você vai a determinado ponto de compra e compra. O bem de luxo tende a não ter este gatilho. Como se ativa o gatilho de compra em luxo? É pela influência, na minha visão. Então, quando você consegue entrar nessas comunidades mais fechadas, um indica para o outro, essa informação ela flui de um jeito mais orgânico, na minha visão. Até porque é um público mais segmentado, né? É um nicho de mercado. Então, você acaba filtrando também o teu público-alvo nesse tipo de comunicação orgânica. Mas eu não vejo, por exemplo, eu vejo esforços. Se a gente olha o mercado imobiliário, por exemplo, há esforços de massa também, mesmo para produtos de luxo.
o que ajuda a acelerar os processos de nicho, né, as comunicações de nicho. Os esforços das empresas hoje, muitas vezes, principalmente, por exemplo, quando você pega uma incorporadora ou uma construtora de luxo, elas têm produtos de diversos segmentos, então elas acabam fazendo vamos dizer assim, uma comunicação ao mercado, uma divulgação, trazendo esse cliente, mesmo que ele seja de alta renda, por todos os canais que ela acaba promovendo. Acho que o meio digital ajuda muito na perpetuação, né, em reverberar essa informação. Então, o fato de sair em canais de comunicação faz com que essa informação flua de forma muito mais rápida. Nessa linha, qual é o papel do marketing, da comunicação para essa marca? De novo, se muito da troca é justamente pela recomendação, aonde entra o pensar marketing dentro desse nicho, desse grupo? Eu digo que sempre tem os influenciadores e os formadores de opinião. Eu acho, inclusive, os formadores de opinião muito mais relevantes e de impacto muito maior do que os próprios influenciadores. Quando você tem um endosso desse tipo de público, então quando você fala, por exemplo, de um imóvel de luxo, é a vizinhança, o entorno, não é só o empreendimento em si. É o que o empreendimento oferece, é o status que ele vai oferecer para esse consumidor na ponta final, é o entorno que está em volta dele. Então, os formadores de opinião são aquelas pessoas que falam e que estão dentro do mesmo nicho, né, do mesmo segmento, que falam com propriedade do que aquilo vai trazer para esse consumidor, que às vezes nem está precisando, mas tem a exclusividade, tem o serviço, tem a conveniência, tem o status que vai estar oferecendo para esse consumidor na ponta. E essa questão de status, geralmente, especialmente para segmentos mais elevados dentro do próprio mercado de luxo, o próprio consumidor carrega em si uma marca. Como é essa relação entre a marca pessoal e as marcas que estão sendo consumidas? Onde as coisas se emprestam? Né? Porque o que você está escolhendo consumir te sinaliza algo. Sim. Então, uma coisa é quando no aspiracional, quando você compra aquela marca, demonstrar o status no sentido de que eu sou capaz de fazer parte desse grupo. Agora, outra coisa é quando você já está no grupo que você quiser, a seleção ali é muito mais do que de qual mensagem você quer transmitir. E como fica esse equilíbrio entre os consumidores e as próprias marcas na construção e mistura das marcas? Isso é quase um co-brand, né? Sim, sim. Você tocou há pouco tempo no tema de quiet luxury, né? Essa questão do luxo silencioso, ela é muito mais valiosa no público frequente. O público aspiracional, ela gosta de ser reconhecida por se sentir parte desse segmento. E aí o luxo silencioso, ele combina menos, eu diria, do que combina com um consumidor frequente. Eu acho que o aspiracional, em particular, ele enxerga, ele dá um valor, inclusive, ao produto de luxo, seja porque está posicionando num patamar que, na visão dele, é mais acima do que ele se considera em muitas situações. Ele faz um esforço para ter aquele produto ou aquele serviço. Ele traz a comunicação, ela tem que mexer com esse emocional desse consumidor nessa direção. Já o frequente não. A atração desse frequente, ela é de forma diferente, ela é pelo endosso, ou ela pela conveniência, pela qualidade. O frequente, ele vai valorizar muito mais a qualidade do que vai valorizar um aspiracional. E dentro de qualidade, tem a história da qualidade também. Tem a história da qualidade. Você valoriza conhecer de onde veio aquele tecido, a forma de construção, o próprio preparo.
os elementos que compõem aquela Sim, peça, por exemplo. Sim, você tocou num ponto importante. Eu vejo, assim, outro dia eu estava até lendo sobre uma marca de cachemir de luxo, onde as ovelhas ouvem música clássica. Então, chega a esse nível. Tem a questão, acho que assim, quando você pensa em luxo, você pensa em tradição, né? Tanto que as marcas, por exemplo, de relógio de luxo, a maioria delas tem 100 anos, né? Tem muitos anos. Então, é a tradição, é a reputação que essa marca traz. Mas eu acho que, além disso, tem um aspecto hoje que é muito valorizado e que as marcas estão enfrentando desafios, inclusive, para controlarem bem isso, que é a questão da sustentabilidade, a questão, né, de respeito às pessoas, né, a preocupação social. As marcas hoje, muitas delas gritam as iniciativas que elas vêm fazendo no mercado, e isso para o frequente é muito importante. Para a geração Z e para o frequente é muito importante esse respeito. Eles vêm investindo muito em elementos e até insumos para a construção de seus produtos que tem uma cadeia de negócio, né, por trás que garanta e que traga essa segurança no que tange o meio ambiente e os aspectos sociais. Ela não pode, por exemplo, o risco de ser cancelada porque trabalha dentro da sua cadeia de negócio com trabalho escravo ou que de alguma forma usa algum elemento que não seja sustentável, que polua, por exemplo, o meio ambiente. Isso reverbera na marca e reverbera consequentemente no valor da sua ação. Então elas também têm feito isso. E o público frequente, até pela diversidade que você tem hoje no mercado de produtos de luxo e serviços de luxo, ela vai optar por uma marca ou um serviço que efetivamente tenha um propósito, que tenha uma responsabilidade social e ambiental. Então, isso é uma tendência. Agora, o desafio para as empresas é como eles conseguem controlar suas cadeias de negócio, né? A questão da sustentabilidade, a gente sabe, ela requer não só um olhar e um conhecimento específico, mas também muitos investimentos por trás para você chegar em produtos que respeitem o meio ambiente. Mas esse frequente vai valorizar mais, isso é fato. Estamos batendo esse papo com a Ana Neves, sócia fundadora da To-B2B, falando sobre mercado de luxo, sobre os potenciais de crescimento, onde estão as diferenças, os nuances, como avaliar as posições, o que traz mais estabilidade para o negócio, o que traz mais aderência ao negócio, como pensar a sensibilidade desses negócios a cada ambiente macroeconômico e, naturalmente, onde está o potencial de crescimento dessas companhias, olhando todo com a ótica de quem está por dentro desse mercado, para trazer os insights aí para você, investidor também. Agora nós vamos para um breve intervalo. Daqui a pouquinho estamos de volta com o terceiro bloco do Você com Dinheiro de hoje. Olá pessoal, estamos de volta aqui para o terceiro bloco do Você com Dinheiro de hoje, batendo um papo com a Ana Neves, sócia fundadora da To-B2B, falando um pouco sobre o mercado de luxo, as oportunidades de negócio nesse setor, como as empresas têm se desenvolvido, como tem sido o crescimento no Brasil e no resto do mundo, e foco em quais públicos. Queria voltar nesse bloco, você comentou anteriormente, no bloco anterior, sobre tradição, inclusive as marcas de relógio, quão antigas elas são. E aí isso me traz um contraponto, uma provocação que em um mercado que é tão marcado pela tradição, como inovar? Esse é o maior desafio, porque as empresas não têm que inovar só os produtos. Elas têm que inovar os produtos, elas têm que inovar a experiência, elas têm que inovar na forma como elas se comunicam com esses públicos. Então, é muita inovação numa cesta só. O varejo, em geral, enfrenta os mesmos desafios, mas eu acho que o luxo enfrenta numa intensidade maior. Então, elas investem nas pessoas, acho que é outro ponto importante, para que você tenha as ideias, você esteja antenado, você receba informações. Elas têm que investir
inovação, seja nos insumos, né, que elas utilizam para colocar essa experiência, mas eu acho que o setor hoje, e aí falando um pouquinho até de novos negócios, o setor que mais inova hoje é o setor de serviços, na minha visão, de luxo. A experiência hoje, né, sai de cena, né, uma das tendências que a gente tem é sair de cena os bens materiais e entrando as vivências. Então, nesse setor, sim, eu vejo muito espaço ainda. O setor de viagens, por exemplo, é um setor que mudou muito com os bookings.com, né, e essa nova forma de viajar. Esse consumidor ele busca outras coisas que esses mecanismos não oferecem. Então, as experiências exclusivas, aquela informação, aquela experiência que ninguém conhece, aquele ponto que está super novo, que você pode fazer numa viagem, é aí que entra uma agência de viagem que trabalhe bem essas experiências de luxo, por exemplo. E o público quer, o público busca. O tradicional deixa de atender as expectativas e os anseios desse público. E quando você traz esse ponto, olhar financeiro, que é inevitável a gente trazer aqui também, leva a uma outra questão. A gente sempre... Eu estava... na terça-feira, eu dei uma aula para o público de real estate sobre mercado de ações. E eu sempre mostro companhias, e aí geralmente eu uso varejo, que acessa todo mundo, né? Quando a gente olha real estate, o balanço é um pouco diferente, então eu geralmente uso varejo como exemplo. E aí mostrando margens de algumas marcas menos expostas a luxo, outras marcas mais de luxo, e joalherias, por exemplo. A margem bruta é muito alta, mas tem uma despesa de venda elevada também. Toda essa experiência que você traz, ela tem um custo para a empresa que está promovendo essa experiência. E como manter as margens saudáveis no mercado de luxo? Olha, eu vejo que a margem, se você olhar os preços dos produtos, eles elevaram muito mais do que a inflação que a gente tem. Então, eu acho que a recomposição de margem dessas empresas vem também com os ajustes de preços. Outro dia eu vi uma comparação, não sei se os números vão estar muito precisos, mas a comparação de uma bolsa de luxo em 2009 e agora em 2024. Era mais que o dobro. Então, esse ajuste, essa recomposição, ela vem daí, ela vem do preço. E o preço é um mecanismo importante para a marca de luxo. É a forma como ela mantém a exclusividade. Então, ela tem que recompor também esse preço para manter esse produto dentro das expectativas que esse consumidor espera. Naturalmente, equilibrando o ponto de corte, Sem dúvida. Você precisa ter consumidores ainda. Né? Sem dúvida. É um ponto de equilíbrio, sem dúvida. E a gente teve alguns segmentos, você comentou também, ainda aproveitando o exemplo dos relógios. O próprio mercado de relógios no Brasil evoluiu muito nos últimos anos. Né? Quais são esses segmentos que você já comentou sobre o crescimento de veículos, de imóveis de luxo? Quais são esses segmentos puxando essa expansão aqui no Brasil? Como a gente tem girado essa roda? Tem um ponto aqui da própria... que de certa forma se relaciona com o luxo silencioso, que no Brasil a gente tem a gente tem construído uma visão da exposição excessiva, achei até mais forte do que dos outros países, sendo mais mal vista. E aí tem questões de segurança também, tem uma série de questões de como isso se desenhou aqui no mercado local. Mas como por exemplo, esse uso, a situação de uso
de um bom relógio no Brasil, de um bom acessório. Relógio, como público masculino, relógio é a primeira joia que a gente pensa, né? Mas mesmo de outras joias, se você promove esse uso em determinados eventos sociais, você o restringe, você leva a admirações pontuais, porque aqui a gente tem, por todas as circunstâncias, dificilmente a gente vai sair aqui na Faria Lima e ficar circulando com um bom relógio. E como ficam essas situações de uso para você desfrutar do benefício de ter esses produtos de alta qualidade, alta seleção, mas de uma forma que ele possa ser desfrutado? Eu acho que aí entra algumas questões pessoais, mas no geral esses públicos circulam em ambientes mais protegidos, né? Seja com carro blindado, seja, né, em ambientes onde tem uma segurança maior oferecida. Mas, por exemplo, eu tenho vários amigos que já tiveram muitos relógios roubados, porque inclusive tem especialistas em roubo desse tipo de artigo. Eles conseguem detectar um relógio de marca, né, de muita distância, então eles conseguem ver isso. Mas eu acho que, no geral, as pessoas acabam adaptando um pouquinho a forma de uso, né? Tentam se poupar um pouquinho mais num ambiente onde você está mais exposto, em ambientes sociais, e principalmente quando viajam, né, conseguem desfrutar de forma plena o seu produto sem medo. Você tinha comentado no bloco anterior também sobre a sensibilidade ESG, especialmente para o público frequente. Você poderia perder aquela admiração pela marca justamente por encontrar uma falha nesse processo no meio. E isso tem um componente geracional também. Gerações mais recentes têm dado mais peso a isso. Como é que tem sido essa virada, essa evolução geracional dentro do consumo de luxo? Olha, acho que um dado importante, publicado até pela Bain Company, a geração Z entrou mais cedo no mercado do luxo do que as outras gerações. Esse é um dado muito importante. Inclusive, eles até acham que o impacto de consumo em 2022 foi muito alto por conta da geração Z. Eles consomem o luxo de uma forma diferente, né? E a questão do propósito para eles tem um peso muito grande. Por quê? Porque eu acho que é uma geração até que foi mais educada, mais orientada do que as demais gerações em relação a essas preocupações. Minha filha, por exemplo, ela sabe de muito mais detalhes sobre os produtos, a forma como é consumido e até eventuais problemas que uma marca possa ter do que eu, que acompanho de uma outra forma e sou de uma outra geração. Mas a geração Z, na minha visão, ela tem um aspecto muito importante na contribuição do consumo, que é um consumo mais consciente. Essa geração, ela aprecia muito a conveniência, ela aprecia muito a experiência que está por trás, mas não essa experiência do processo da compra, da jornada da compra em si, mas o que aquela experiência proporciona como um ganho de vida, né? Seja de desenvolvimento, seja de uma habilidade, seja um momento importante, especial. Essa geração tem uma preocupação de qualidade de vida muito maior do que as demais gerações. Então, o luxo que levar isso para essa geração vai tocá-la, na minha visão, de um jeito mais rápido. Estamos batendo esse papo com a Ana Neves, sócia fundadora da To-B2B, sobre o mercado de luxo, sobre as tendências desse mercado, as oportunidades, onde estão os pontos de maior estabilidade, exposição ao cenário macro. Então, trazendo um pouco dessa visão de dentro do mercado para contribuir com você, investidor, que acompanha essas companhias e, eventualmente, por que não, aprender um pouco mais. Você também é um consumidor das companhias, como elas pensam todo esse processo para atender. Agora nós vamos para um breve intervalo. Daqui a pouquinho estamos de volta com o quarto e último bloco do Você com Dinheiro de hoje. Olá pessoal, estamos de volta aqui para o quarto e último bloco do Você com Dinheiro de hoje, batendo papo com a Ana Neves, sócia fundadora da To-B2B,
falando sobre o mercado de luxo, sobre as tendências desse mercado no Brasil e no mundo, onde encontrar as margens, o que protege o negócio, como cada segmento desse mercado se comporta a determinadas variáveis macroeconômicas, como cada público desse mercado se comporta. E eu queria voltar para esse último bloco, olhando para a própria 2B2B, para a Ana. De onde veio? Conta um pouquinho para a gente do que é a atividade da 2B2B e como veio a ideia de começá-la. Bom, fui executiva de empresas de grande porte, de tecnologia, mídia, inclusive, muitos anos. E eu sempre acompanhei de perto os negócios, né? Sempre acompanhei de perto a dinâmica dos mercados. Eu sempre trabalhei com mercados, apesar de trabalhar em empresas de tecnologia, de mídia, de informação, etc., eu sempre trabalhei com clientes que tinham negócios diferentes. E essas dinâmicas entre os mercados, essa correlação sempre me atraiu muito. E cada mercado tem uma dinâmica. Então, a ideia da 2B2B, ela nasceu, acho que muito antes da abertura da empresa, em aprofundar um pouco mais esse conhecimento em cima de outras indústrias, levar a minha experiência e de pessoas que trabalham hoje junto comigo, para que a gente criasse um valor diferente de consultoria. No mercado de consultoria hoje você tem várias empresas, mas consultorias de negócios que olham as empresas em todas as etapas que elas percorrem, talvez não seja tão comum. Então a gente olha essas empresas desde a abertura, a gente olha esses planos de crescimento, a gente está acompanhando esses clientes quando eles precisam se transformar, né? A gente viu a pandemia, a necessidade dos negócios se reinventarem, se ressignificarem. E a gente acompanha até a última etapa, eventualmente, se o cliente pensa, né, numa associação, ou vender o seu negócio, ou comprar outra empresa. Então, a gente acompanha todo esse processo. O olhar que a 2B2B tem como propósito é um olhar que visa, obviamente, o sucesso dessa empresa. E quando a gente fala de sucesso, é uma palavra muito ampla, mas sucesso financeiro, o sucesso, inclusive, do prazer daquele empresário, né, em ver o crescimento, em ver que o seu produto ou seu serviço impacta realmente na ponta, que a sua empresa promove o crescimento de outras empresas. Então a gente olha essas duas dimensões. E a gente começou, até o nome da empresa, 2B2B, a gente abriu a empresa olhando muito para o mercado B2B, até porque o nosso grande know-how veio do B2B. Mas a verdade é o seguinte, B2B e B2C estão extremamente conectados. E depois da questão digital, principalmente depois da pandemia, o B2B também foi inserido de forma muito forte, né, com comportamentos muito próximos do B2C. A cadeia de negócio é uma só. Então a gente se especializou também no B2C, em algumas indústrias de forma um pouco mais profunda, acho que luxo é uma delas. Então a gente trabalha tanto nesses projetos mais pontuais, prepara essas empresas para se planejarem e executarem essas ações, e olha isso de uma forma ampla. Então, por exemplo, quando eu estou com um cliente B2C, a gente tem conteúdo e conhecimento para agregar do B2B e vice-versa. Então, para esse cliente na ponta, ter esse expertise é um grande diferencial. Te traz essa provocação. O que é B2B no luxo? Olha, eu vejo o B2B muito na parte de serviços. Vejo muito na parte de serviços. Então, quando a gente olha, por exemplo, grandes empresas, principalmente que também atuam no segmento de luxo, elas têm necessidade de contratação de serviços para elas, para oferecer serviços a seus clientes. Você pega uma empresa de tecnologia, por exemplo, ela trabalha de forma segmentada, né, os seus clientes. Esses clientes, o que são os clientes? Apesar de serem PJs, tem PFs por trás delas. Então, eles também têm que trazer, seja na forma como eles divulgam, seja na parte como eles
atingem esses clientes finais, eles têm que pensar também em serviços de luxo. Então, o serviço de luxo hoje, até viagens, né? Quando você pensa em viagens, seja para um evento da companhia, seja para outro, também tem B2B inserido. Então, tem diversas formas de você atingir o luxo com o B2B. Então, são segmentos que promovem esses serviços para amparar esse ecossistema de luxo no atendimento lá do cliente dele na ponta. Exato. Ou para elas próprias em determinadas situações. O luxo hoje, se a gente parar para pensar, como você falou no início da entrevista, a gente sempre pensa num relógio, numa joia, num carro, num imóvel, mas o luxo, ele é muito mais do que isso, né? O luxo é aquela comodidade, é aquela experiência exclusiva. É um sentimento em muitas situações. Então, quando você pensa em serviços, quando você pensa em vivências, tem muito espaço dentro do B2B para luxo. E nessa composição de experiências, onde entram as pontes de negócio? Então, parceiros que a gente pensa as colaborações, os co-brandings, muito na ponta de mistura de públicos, mas tem mais aí, né? Tem justamente essa composição de experiências. Você poderia trazer alguns exemplos que você vivenciou, viu e compartilhar aqui com o nosso público dessas interações de experiências para formar uma experiência maior, mais ampla e mais completa para o cliente? Eu vou responder sua pergunta com um dos pontos que eu acho que são mais nevrálgicos hoje para as empresas, que é a questão da inovação. Quando você pensa em inovação, a inovação ela não é só um produto melhor, ela não é só uma tecnologia empregada. É a forma como o seu cliente, seja ele uma pessoa jurídica, seja ele uma pessoa física, desfrutam do seu serviço, do seu produto. Então, quando a gente pensa em luxo, a inovação está muito colada. E hoje a maior carência das empresas hoje é manter um mindset inovativo hoje dentro das organizações. Então, se você tem uma outra empresa que tem um expertise, que traz esse aspecto de inovação, que traz uma experiência exclusiva, que traz algo diferencial para a tua empresa, isso na minha visão é luxo. Então, dando um exemplo prático, se você vai comprar, você vai lançar um produto novo e você quer promover um lançamento desse produto novo de forma diferente, com algo muito exclusivo, você vai precisar de uma empresa de serviços, por exemplo, especializada nisso. Então aí começam esses pontos de negócio, onde as empresas levam e ajudam as outras empresas no aspecto de inovação. Eu acho que a inovação tem um dos principais pontos. E o segundo ponto que eu destaco são as pessoas. Hoje, em qualquer empresa, em qualquer negócio, seja ele de luxo ou de não luxo, a questão do atendimento é um dos pontos mais importantes. E a questão do atendimento hoje é um desafio em qualquer país, em qualquer empresa, mas é um grande desafio no Brasil. Então, a mão de obra qualificada, muitas vezes, é mais difícil ou muito mais cara para as empresas. Então, soluções que você consiga promover para as empresas, que ajudem a criar essas experiências personalizadas, essas experiências que tragam uma jornada de compra prazerosa para o cliente na ponta, que tragam uma experiência melhor pós-venda, que retenham esse cliente na base e que estimulem esse cliente a recomprar, é luxo. Perfeito. É a inovação que a gente tanto precisa nas empresas. Perfeito. Muito obrigado por essa conversa. Muito obrigado por trazer um pouco dessa sua visão, compartilhar conosco. A gente está caminhando para o final. Queria convidar você a deixar também seus contatos, eventualmente redes sociais, canais de acesso para quem
queira continuar consumindo um pouco desse conteúdo, e eventualmente os empreendedores que estão aqui nos assistindo, que possam querer buscar também o seu serviço, onde podem encontrar a 2B2B, mas mais uma vez queria já agradecer pela sua participação. Eu que agradeço, Felipe, foi uma conversa muito gostosa que a gente teve aqui, fico à disposição aí para a gente conversar mais. Seus contatos, canais? Bom, o meu site é 2B2B, né? 2B2B.com.br e o Instagram, @2B2Boficial. Maravilha, muito obrigado mais uma vez pela sua participação e por trazer e compartilhar essas ideias aqui com a nossa audiência. Obrigada, Felipe. Muito obrigado também a você, telespectador aqui da BMC News, investidor e profissional de mercado, pela sua companhia, pela sua audiência. O Você com Dinheiro vai ao ar todos os dias aqui, sempre trazendo mentes e provocações para que você se torne ali um investidor melhor a cada dia, com insights, com novas ideias, conversando com gestores, participantes do mercado ou com grandes empreendedores que estão olhando esses segmentos de dentro aí, vem a compartilhar com vocês essas ideias e percepções, para que você, investidor, consiga construir seu próprio processo de tomada de decisão. Lembrando que Você com Dinheiro é uma parceria aqui entre a BMC News e a Com Dinheiro, justamente para fazer essas pontes. Então, se você quiser saber também um pouco mais sobre a Com Dinheiro, como ela pode ajudar você aos seus investimentos, ao seu negócio, visite lá www.comdinheiro.com.br e manda também para a gente lá um e-mail em contato@comdinheiro.com.br, sua dúvida, sugestão, quem você quer ver aqui conosco no Você com Dinheiro, suas sugestões são sempre muito bem-vindas. E para finalizar, antes o pessoal puxe minha orelha lá também, acesse também as redes sociais do programa, tem lá o Instagram, @você.comdinheiro, e estou sempre à disposição lá no LinkedIn também, Felipe Ferreira, caso você queira bater um papo, conversar sobre algum tema ou simplesmente seguir lá os conteúdos sobre investimentos. O Você com Dinheiro de hoje vai ficando por aqui. Muito obrigado mais uma vez pela sua companhia, pela sua audiência e até a próxima.